mais exaltar o teu nome, bendizer o teu nome, glorificar o Senhor. Ó Deus, queremos viver a tua palavra pregada, ensinada, tua palavra lida, meditada, que ela possa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa caminhada cristã, que possamos viver cheios do Espírito Santo do Senhor, do poder do teu Espírito, da graça do Senhor, da alegria do Senhor em nosso coração, que a mente do Senhor esteja colocada sobre a nossa mente, que possamos ter a mente de Cristo em nossa vida, como diz o apóstolo Paulo. Senhor amado, muito obrigado por cada instante da nossa vida, cada momento, cada palavra, Senhor, que temos ouvido, que vem do Senhor, é para a nossa edificação, correção, instrução, na graça, na sabedoria. Ó Deus amado, abençoe a irmã Maria Aparecida, que vai se recuperar agora dessa cirurgia, que ela tenha a recuperação completa. Tu sabes, Senhor, o que ela está passando. Pedimos a graça do Senhor sobre ela, tua bênção sobre a vida dela, que a recuperação seja completa. Pedimos a tua bênção também sobre a vida do Héctor, ó Pai, Senhor, aquela criança, filho da nossa irmã Michele, do Pablo, ó Pai, que ele possa crescer, ó Deus, com alegria, com paz, com saúde, que ele possa se recuperar desta enfermidade, Senhor, pela qual está passando neste momento. Ó Pai, dê graça àquela criança, força do Senhor. Ó Deus amado, abençoe também o Mateus, neto do irmão Marcos, que está ainda, Senhor, numa vida intrauterina, para que ao nascer, ó Pai, ele possa ser agraciado pelo Senhor. Ó Deus, abençoe as mãos dos médicos ao fazer a cirurgia que precisa ser feita, que tudo corra para a glória, honra e louvor do teu nome. Nós cremos no poder do Senhor. Ó Deus amado, abençoe os demais irmãos, aqueles que estão viajando, que não puderam estar conosco, aqueles que vieram, ó Pai, que tudo seja para a glória do Senhor na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu tenho desejo de começar a falar um pouco sobre uma vida de crescimento espiritual. Então quero talvez fazer em algumas partes este tema de reflexão. Eu tenho pensado numa vida de crescimento espiritual. Preguei no domingo passado sobre a busca por um relacionamento com Deus, um relacionamento que esteja acima da miséria espiritual, um relacionamento que possa refletir uma vida de intimidade com o Senhor. E este tem sido o meu alvo, de buscar uma vida de intimidade com Deus, uma vida que vá mais profundamente estabelecida com o Senhor Jesus. Então eu concluí que nós precisamos, na realidade, como cristãos, como igreja, de um crescimento espiritual. E eu creio que todos nós precisamos crescer espiritualmente. Precisamos amadurecer espiritualmente. E aqui com isso não quero dizer que não tenha irmãos aqui que são maduros espiritualmente. Mas eu acredito que nenhum de nós chegou ainda no ponto de maturidade máxima. Nenhum de nós chegou lá ainda. Eu creio que todos nós precisamos continuar nesse processo de amadurecimento e crescimento espiritual contínuo. Ou seja, não há como viver uma vida cristã de qualidade se não tivermos um crescimento de vida espiritual contínua diante de Deus. Porém, algo que me parece ser imprescindível em um edifício que cresce corretamente, ordenadamente, que é construído ordenadamente, é o seu fundamento. Nenhum edifício
se mantém equilibrado, estruturado, se não tiver um fundamento adequado. Quando eu olho para as construções, percebo que isso também se reflete na nossa vida pessoal. Para que possamos crescer de forma adequada, para que possamos crescer de forma significativa, eficaz, nós precisamos de um bom fundamento, um fundamento adequado. Precisamos de um alicerce bem feito, para que não comprometamos o edifício todo. Uma estrutura bem formada depende de um fundamento bem ajustado. É assim nas coisas da arquitetura, da engenharia, é assim na agricultura e é assim também na vida biológica e é assim também na vida espiritual. Precisa-se de um fundamento. O tratamento de uma criança na vida biológica, ao nascer, o tratamento de uma criança tem tudo a ver com a realidade com a qual ela vai estabelecer a sua vida toda adulta, quer seja do ponto de vista da saúde, quer seja do ponto de vista psicológico. O fundamento que se faz em uma criança vai determinar como vai ser a sua vida adulta. E assim é também na vida espiritual. Se não tivermos um fundamento, um alicerce bem estabelecido na vida espiritual, não conseguiremos amadurecer, crescer com qualidade na vida espiritual. Então é como uma árvore frutífera que depende das condições do solo e do clima para produzir. Assim a nossa espiritualidade depende da estrutura pela qual nós a submetemos para crescer e para produzir. A vida cristã precisa de fundamentos sólidos para se estabelecer. Então precisamos cuidar dos fundamentos para ter uma vida saudável, estruturada. Volta e meia eu falo de fundamentos aqui. Vem e vai, eu estou pregando sobre os fundamentos da fé. E não é algo assim proposital. Vem de repente mensagens sobre o fundamento. Essa mensagem de Coríntios 13, esse texto eu já preguei outras vezes aqui na igreja também. Então, pensando nos fundamentos hoje, eu creio que a gente precisa voltar à simplicidade da vida cristã. Hoje de manhã na escola bíblica nós estávamos ali discutindo alguns assuntos sobre a oração e de repente veio à tona a ideia entre os irmãos de que nós complicamos as coisas a respeito da oração. E eu fiquei pensando nisso. E a oração é um elemento muito simples na vida cristã, mas a gente elabora muitas complicações, talvez por causa que a nossa mente, a nossa cabeça é complicada, talvez porque as igrejas de forma geral compliquem as coisas, talvez porque os pastores compliquem as coisas, os mestres compliquem as coisas, os livros compliquem as coisas, e nós mesmos, seres humanos, somos complicados, e a gente complica aquilo que é simples, aquilo que era para ser muito simples. Quando a gente lê a história da igreja primitiva, me parece que não havia toda essa complicação que nós temos hoje. Eles tinham uma questão, tinham um problema, eles iam para a oração. Eles iam para a oração e esperavam que Deus respondesse a oração deles. Era simples assim. Mas a igreja se modernizou, cresceu, e a gente começou a elaborar as coisas da oração
a gente começou a elaborar técnicas de oração, a gente começou a elaborar métodos de ser atendido por Deus, e isso acabou complicando a nossa vida espiritual. Esse é apenas um assunto, a oração que nós complicamos, mas eu acho que, via de regra, nós complicamos tudo que está na Bíblia, a salvação, a vida de fé e todas as outras questões que correspondem à palavra de Deus, nós acabamos complicando, quando a coisa é muito simples, e eu acho que nós precisamos voltar à simplicidade. Agora entendam, com simplicidade, eu não estou dizendo falta de profundidade, eu não estou dizendo falta de dedicação, de aprofundamento, não estou dizendo isso com simplicidade. Simplicidade aqui tem a ver com pureza fundamental, com práticas essenciais para a vida crescente cristã, que partem de um coração simples, que ama o Senhor e que quer viver as coisas do jeito que elas estão nas Escrituras, e simplesmente assim, sem elaborações, sem muitos rodeios na coisa. Então, nesse texto agora, que nós lemos essa noite, que a meu ver é um texto um tanto simples, carregado de coisas profundas, eu vejo que Paulo fala de 3 coisas que permanecem na igreja e que creio que constituem a nossa base fundamental da vida cristã. Ou seja, são 3 elementos que nós não podemos deixar de cuidar bem nos alicerces da nossa vida cristã, para que a gente possa rumar a uma maturidade, a um crescimento espiritual. Como é que se cresce espiritualmente? Como é que eu vou crescer espiritualmente? Como é que eu vou amadurecer espiritualmente? Bom, para amadurecer espiritualmente, eu preciso ter um fundamento adequado. Eu preciso ter um alicerce muito bem sólido, muito bem solidificado, muito bem equilibrado, muito bem trabalhado, para que ele possa suportar a estrutura de uma maturidade espiritual, para que ele possa proporcionar o crescimento de uma estrutura espiritual na minha vida. Então preciso cuidar do fundamento, preciso cuidar, e Paulo me parece lançar aqui nesse texto 3 pilastras que são responsáveis pela manutenção e pelo estabelecimento de uma estrutura espiritual saudável e amadurecida, e ao qual eu quero voltar esta noite com muito temor. Primeiro lugar, o primeiro elemento que precisamos cuidar na estrutura da base da nossa vida cristã é a fé. Paulo diz: agora permanece a fé. Precisamos estar bem firmados em nossa fé. Que fé? Que fé é essa que nós precisamos manter? E eu quero voltar à simplicidade da vida cristã, porque eu me lembro da minha época de conversão, que quando eu me converti, por volta de 1981, a minha conversão, uma igreja pequena, parece que as igrejas pequenas, de alguma forma, elas cultivam um ambiente que talvez numa igreja grande acaba se perdendo. Uma igreja pequena, chamada Avivamento Bíblico, onde eu comecei minha carreira de fé. E naquele momento que eu fui instruído, ensinado, e os meus tios que me levavam, o tio Dorival, o tio José, que me levavam na igreja quando eu era adolescente, com 11 anos de idade, e naquela época eu comecei a me converter, a mudar de vida, e para mim, o poder de Deus era algo muito claro na minha vida, e eu tinha muita fé no poder de Deus, eu tinha muita fé
que quando eu precisasse, quando eu tivesse que orar, e quando eu orasse, Deus ouviria a minha oração, e Deus estaria ali comigo, e eu conversava com Deus com uma fé muito grande, porque de alguma forma eu tinha uma fé viva no poder de Deus, e esta fé no poder de Deus fazia com que a minha vida fosse inteiramente tranquila. Eu não me preocupava com nada, eu não me preocupava com o meu futuro, eu não me preocupava com as situações da vida, eu não me preocupava com outros elementos que pudessem acontecer. Eu tive a alegria de passar pela minha adolescência acreditando no poder de Deus. E isso foi extremamente benéfico para a minha vida espiritual. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos esta noite para essa simples realidade de que nós precisamos retornar talvez, ou se já estamos nela, precisamos elaborar com simplicidade, precisamos estabelecer a nossa fé no poder de Deus. Ou seja, Deus é poderoso e nós precisamos acreditar que Deus é poderoso, precisamos ter consciência de que Deus é poderoso, precisamos ter o descanso na nossa mente de que para Deus nada é impossível. Nós precisamos ter a confiança de que Deus, pelo seu poder, mantém o controle de todo o universo e não perdeu o controle da terra, não perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle desse país, desta cidade, da minha casa, da minha família, que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus é poderoso e que nada nem ninguém pode ameaçar o poder de Deus. Então isso começa quando essa verdade tão básica e tão simples começa a entrar na minha vida com propriedade, quando eu começo a vivenciar isso no meu coração, os estresses da minha vida começam a sair, as preocupações inúteis. E muitas vezes já perceberam como a gente se preocupa inutilmente? Quantas vezes a gente se preocupa antecipadamente com alguma coisa, se preocupa, e depois no final nem acontece aquilo com o qual a gente se preocupou tanto, não é assim? Quantas vezes a gente diz, não, mas olha, acho que não vai dar certo aquele negócio, eu acho que eu vou ficar doente, assim, eu acho que vai acontecer uma tragédia, pode acontecer aquilo, talvez não vai dar certo aquilo, aquele outro, e aí a gente às vezes se preocupa, a grande maioria das vezes, a gente se preocupa, para no final da história, perceber que por que eu me preocupei tanto com isso, não aconteceu nada daquilo com o qual eu estava me preocupando. Então quando eu descanso no poder de Deus, eu acho que a mensagem dessa noite é uma mensagem para reavaliarmos as bases da nossa vida cristã. Precisamos voltar a descansar, a acreditar, a ter fé no poder de Deus. Deus é poderoso para cuidar da gente. Além do mais, eu devo ter fé na obra salvadora, salvífica de Cristo Jesus. Ou seja, eu devo ter fé que Cristo Jesus morreu na cruz para me salvar e que eu estou salvo a partir da graça de Deus, na paz de Cristo Jesus, e que nada pode tirar a minha salvação, porque Cristo Jesus é que cuida de mim. Eu estou salvo em Cristo Jesus, não estou salvo pelas minhas obras, não estou salvo pelos meus méritos, não estou salvo por aquilo que eu possa fazer ou deixar de fazer, eu estou salvo por aquilo que Cristo fez na cruz por mim, e que eu estou salvo em Cristo Jesus. Então preciso ter fé na obra salvífica de Cristo Jesus, e isso já tira também uma série de pesos da minha alma, porque eu já não tenho mais aquelas angústias em relação à morte, eu já não tenho mais aquelas angústias para onde eu vou quando eu morrer, eu já não tenho mais aquelas dúvidas todas a respeito de céu e inferno, porque eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador.
Eu vejo que a igreja primitiva tinha isso de muito claramente, muito tranquilamente. Paulo ensinava isso: olha, nós somos salvos em Cristo Jesus, porque já estamos, Paulo chega a dizer, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele tinha tanta tranquilidade na salvação, não é uma coisa assim, talvez, quem sabe, vamos ver se eu sou. Não, ele tinha tranquilidade, nós já estamos assentados em Cristo Jesus. Eu preciso ter fé na salvação de Cristo Jesus. Eu preciso ter fé na ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Parece que quando eu me converti, eu podia tocar quase o Espírito Santo. Parece que eu sentia o Espírito Santo perto de mim toda hora. Eu tinha uma fé muito grande que o Espírito Santo estava comigo e que estava fazendo uma obra no meu coração. Mas aí foi passando o tempo, fui ficando velho espiritualmente. E a pior coisa que a gente faz é quando a gente não amadurece, mas a gente envelhece. Porque amadurecer é diferente de envelhecer. Quando a gente vai envelhecendo espiritualmente, ao invés de amadurecer, a gente vai ficando frio, gelado. Aí eu comecei a pôr em dúvida: será que o Espírito Santo está mesmo atuando na minha vida? Será que o Espírito Santo está falando mesmo no meu coração? Será que o Espírito Santo atua mesmo em mim? Será que o Espírito Santo não está com raiva de mim? Não foi embora? Não foi entristecido pela minha vida? Não foi passear por aí e me deixou do canto? Nós precisamos ter fé na obra que o Espírito Santo faz em nós. Precisamos acreditar que o Espírito de Deus faz a obra no nosso coração. Isso é para mim e é para vocês. Isso é na pregação da palavra também. Porque quando a gente prega a palavra, a gente que prega a palavra, às vezes a gente prega a palavra, mas sai do culto arrasado. Porque a gente acha que aquilo que a gente pregou, nós não fomos capazes de convencer os irmãos. Nós não fomos felizes na exposição que fizemos. Ou, parece que eu falo e não resolve nada. A igreja ouve e não ouve nada. Eu preciso mudar isso. Eu preciso voltar a acreditar que o poder do Espírito Santo atua nos irmãos quando a palavra de Deus é exposta, independentemente da minha pessoa. Ou seja, não sou eu que faço a operação do Espírito Santo no coração dos irmãos, é a palavra de Deus, a partir da ação do Espírito Santo na vida dos irmãos, que faz a coisa acontecer. Então não está em mim o convencer os irmãos, porque não é o meu trabalho convencer os irmãos. Quem convence os irmãos é o Espírito Santo, e eu preciso acreditar que o Espírito Santo, quando a palavra é falada, quando a palavra é pregada, ensinada, quando a palavra é vivida, o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus está atuando na vida dos irmãos. Fico olhando a igreja primitiva, os irmãos da igreja primitiva eram assim. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sabemos que haja o Espírito Santo. Foram batizados em quem? Então, um batismo de João, não, vem aqui, já coloca a mão na cabeça dos irmãos, já começa a falar em línguas. Tinha uma autoridade no poder do Espírito Santo na vida dos irmãos. Mas hoje em dia, me parece que a gente se tornou tão apático a essa realidade do Espírito Santo. E a minha pergunta é: você acredita que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida? Você crê, você dá lugar ao Espírito Santo para trabalhar em você? Você tem fé que o Espírito Santo está agindo no seu coração, na sua vida, na sua família? Você tem essa fé? Ou é uma coisa assim meio que, talvez, quem sabe, tomara, quem sabe se... Não, nós temos que acreditar. Isso aqui não é uma confissão positiva, não. Isso aqui é fé na ação de Deus na minha vida e na sua vida. Essa mensagem aqui não é para dizer para você que você deve acreditar que tudo aquilo que você pedir e que você quiser, Deus vai te dar. Não é isso que eu estou falando. É acreditar que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida, que a ação espiritual de Deus está acontecendo em você. Nós precisamos ter essa fé. Precisamos voltar nessa fé. Voltar na fé de que Deus está fazendo uma obra a nosso respeito. Voltar a ter fé na provisão de Deus para a nossa vida. Deus é que provê para a nossa vida. Deus é que sustenta a nossa vida. É claro, a gente deve trabalhar, a gente deve fazer a nossa parte, a gente deve ter sabedoria para lidar com as nossas finanças. Isso tudo faz parte. Todos nós precisamos aprender a lidar com as finanças, precisamos ter responsabilidade com quando gastamos e como gastamos o nosso dinheiro, e a quem entregamos o nosso dinheiro. Precisamos ter responsabilidade,
precisamos ter responsabilidade para não tratar com o dinheiro como se ele fosse uma propriedade nossa e guardar só para nós e para nossa família. Nós precisamos também atender a necessidade do próximo, precisamos saber lidar com o nosso dinheiro com certeza, mas acima de tudo, acima de se temos dinheiro ou se não temos dinheiro, acima de se temos um bom trabalho ou se não temos um bom trabalho, nós precisamos contar com a provisão de Deus para a nossa família e para a nossa vida. É Deus quem cuida de nós, é Deus quem sustenta a nossa vida. É claro, nós precisamos tomar cuidado com o nosso corpo, nós precisamos ter uma alimentação saudável, está em nós a responsabilidade. Não adianta a gente ser irresponsável para com a nossa saúde e depois querer que Deus cuide de nós. Aí nós vamos estar sendo irresponsáveis. É claro, cada um de nós precisamos comer de forma adequada, precisamos saber fazer exercício certo, precisamos cuidar da saúde, nossa, com certeza precisamos, mas acima de tudo isso, nós também precisamos contar com a provisão e o cuidado de Deus sobre nós. Agora, se nós ficarmos doentes e essa doença nos levar ao cemitério, nós precisamos contar com a provisão e o cuidado de Deus por nós e saber que a vontade de Deus está acima da nossa vontade e a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Precisamos ter essa fé. Antigamente parece que a gente tinha uma fé, estou falando da gente assim no sentido geral, não vocês, mas parece que a gente tinha uma fé mais assim viva, que se orou e foi curado, amém. Se não foi curado, é a vontade de Deus, Deus levou, louvado seja o Senhor. Hoje em dia parece que a fé é meio assim, eu tenho que orar e a coisa tem que acontecer do jeito que eu quero, porque se não acontecer do jeito que eu quero, Deus não está me ouvindo, Deus não gosta de mim, eu estou no pecado, não deu certo, a igreja é fraca, o pastor é fraco, não deu certo, aquela igreja não serve para mim. Nós mudamos as coisas, mas que a confiança não é mais a mesma confiança. Então precisamos aprender a confiar na provisão de Deus. Acho que a igreja primitiva tinha uma coisa maravilhosa, os irmãos tinham fé na palavra de Deus. Vocês veem as pregações de Pedro e de Paulo, são pregações a princípio com o único objetivo de falar para eles, sabe aquela, porque o Novo Testamento ainda não tinha, sabe aquilo que os profetas falaram? Então, aquilo que os profetas falaram é que aconteceu aqui, é Jesus que morreu por nós e ressuscitou. É isso, pronto, então tá. Eles não ficavam questionando, mas será que o profeta falou mesmo? Será que quando escreveram, não escreveram meio errado, o copista não errou, porque não sei o quê, porque talvez nós não temos o original? Será que na realidade não houve? Vamos ver se está certo mesmo o que o profeta falou, será que o profeta não mentiu? Será que é exatamente aquilo? Eles não tinham essas questões que a igreja moderna começou a levantar. Hoje em dia a gente vai para a Bíblia e fica pensando, mas será que não tem erro mesmo? Mas parece que não está dando certo, o livro de Mateus não combina direito com Gênesis, será que Gênesis é assim mesmo ou é diferente daquilo que foi? A igreja primitiva cria na palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa voltar a essa fé simples, sabe? Essa fé, talvez eu esteja sendo um pouco anti-acadêmico aqui agora, mas eu não estou nem aí para isso, porque eu já vivi muito tempo na academia, eu já sei como pensa a academia, e pasmem vocês, para mim é muito melhor quando eu não tinha a academia, do que no meio da academia. Não que eu seja contra estudar, não é isso, eu sou a favor de estudo, com certeza, mas a fé, ela não pode ser abalada por essas coisas. A gente precisa voltar a ter a fé simples na palavra. Deus disse dessa forma, então é dessa forma, ponto final. Deus fez o mundo em 6 dias, então é em 6 dias, ponto final. Eu não vou ficar preocupado se eram 6 dias e 24 horas, se eram 6 eras, se era não sei o que, mas não, a luz ali, porque a luz não está no primeiro, que já está no segundo, que no primeiro não tinha isso, e agora, se Deus falou assim, é assim. E se Deus falou que um peixe engoliu Jonas e ponto final. E se Deus tivesse falado que Jonas engoliu uma baleia, Jonas engoliu uma baleia. Ele deve ter feito uma baleia ficar pequenininha, ele engoliu, não importa. Se Deus disse que na arca de Noé entraram os bichos, eu não sei que tamanho de bicho era aquele, se era bebê, se era filhote, se era como era, mas eu sei que se Deus disse, foi assim, ponto final. Se Deus disse que Moisés passou pelo mar vermelho a pé enxuto, ele passou.
Não importa se o mar era fundo, era raso, se tinha isso, se tinha aquilo. Também ele disse que afogou os egípcios no mar. Afogou, porque nós temos que voltar a acreditar na simplicidade da palavra de Deus. Eu acho que é isso que a gente precisa. Acho que a gente precisa disso, para estabelecer de novo as bases. Antigamente a igreja era assim, quando se pregava, me parece que as pessoas acreditavam naquilo. Jesus foi lá e ressuscitou o Lázaro, ressuscitou, ponto final. Hoje em dia parece que, será que ressuscitou mesmo? Será que ele não estava meio vivo lá dentro? Será que não foi meio que um truque? Será que, como é que foi aquele negócio? Será que estava mesmo morto? Não estava? E Paulo que ressuscitou aquele cara, caiu, será que estava morto? Será que ele desmaiou apenas? Depois a cor, a gente fica inventando um monte de coisa, e a igreja primitiva parece que era tão simples no crédito que dava as coisas. Então nós precisamos voltar, irmãos, a acreditar na simplicidade da palavra. Eu não estou dizendo com isso que nós não podemos nos aprofundar na palavra. É diferente aprofundar na palavra de ficar no raso. É claro, nós temos que ter fé na simplicidade da palavra, mas podemos e devemos aprofundar na palavra. Porém, a nossa fé não pode ser abalada. A palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto final. Não temos que ficar aqui provando para os irmãos se o livro de Salmos foi escrito no ano 300, se foi escrito no ano 600 a.C., se não temos que provar essas coisas. Nós temos que acreditar que aqui o Espírito Santo de Deus supervisionou as coisas. Então a fé não pode faltar, fé na palavra, fé no cuidado de Deus por nós. Precisamos voltar a ter fé, permanece a fé. Que fé? A fé que se deleita naquilo que não se pode ver, porque fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas na geração que nós vivemos, que é a geração científica, eu estou dizendo até pós-científica, essa geração quer ver, quer apalpar, para ter certeza das coisas. Ora, a ciência dá poucas certezas das coisas, vocês sabiam? Aquilo que a ciência prova hoje, amanhã desprova. Aquilo que a ciência fala hoje é assim, amanhã fala diferente. Não é bem assim. A ciência vai mudando pouco a pouco. Antigamente falava, não pode comer ovo, agora tem que comer ovo. A ciência vai mudando os pensamentos, não é isso? Cada hora fala uma coisa. Eu não digo que não seja possível conhecimento científico. É possível conhecimento científico, é verdade, é possível. Mas a ciência também se baseia em muita coisa que acredita e que não vê. Parece que a fé às vezes se tornou um pouco científica. Nós precisamos acreditar naquilo que não vemos. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu creio em Deus, mesmo sem eu ver Deus. Não preciso ver Deus. Eu não preciso ver um anjo para acreditar que os anjos estão a serviço daqueles que temem o Senhor, porque Jesus disse que os anjos estão a serviço daqueles que temem o Senhor, a serviço do Senhor para atuar em relação àqueles que temem ao Senhor. Então eu não preciso ver anjo para acreditar que anjo existe. Simples assim. Quando eu começo a tentar ver as coisas, não, deixa eu provar primeiro. Sabiam que tem muitas coisas que existem e a gente não consegue ver? Aliás, a nossa capacidade óptica, ela não consegue perceber, por exemplo, todas as cores existentes no universo. Sabiam que a gente não tem capacidade de enxergar todas as cores que existem? A gente vê uma gama dentro de um espectro de cor somente. Sabia que a gente não consegue escutar todos os sons que existem no universo? A gente escuta dentro de um espectro. Se for mais baixo do que aquilo, a gente não escuta, e se for mais alto do que aquilo, a gente também não escuta. A gente escuta dentro de um espectro. Nós estamos absolutamente limitados. Então aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente, que a gente escuta, não é toda a realidade. A realidade é muito maior do que aquilo que a gente pode tocar, experimentar ou ver. Isso falando cientificamente, sem falar espiritualmente. Porque quando se fala espiritualmente, aí não tem como chegar à ciência mesmo. Então nós precisamos voltar a ter confiança naquele que é o invisível e crer no invisível, porque não é tudo que é visível simplesmente que é verídico.
Aliás, muitas coisas que a gente vê não é aquilo que realmente a gente está vendo. A gente é enganado pela nossa própria ótica visionária. Então tem coisas que a gente acha que é, mas depois descobre que não é aquilo que pensava que era. Então, falando do mundo espiritual, precisamos começar a acreditar e ter fé naquilo que não vemos. Precisamos bater nesta tecla, estabelecer muito firme essa estaca, a estaca da fé. Crer naquilo que não vemos, crer no poder de Deus, crer na obra salvífica de Cristo, crer no cuidado de Deus sobre a nossa vida, crer no perdão dos nossos pecados, crer na ação do Senhor sobre nós, crer na obra do Espírito Santo na nossa vida, crer que o Espírito Santo atua quando a palavra é falada, mesmo que eu não veja, o Espírito Santo está atuando. Eu creio nisso. Precisamos voltar a crer. Ainda que não estejamos vendo, devemos crer. Permanece a fé. Mas não só a fé. Paulo diz, também permanece a esperança. Outro elemento que deve permanecer na vida cristã, na vida da igreja, é a esperança. Que esperança? A esperança principal da vida do cristão é a esperança de encontrar com Jesus nos ares. Essa é a esperança principal. Qualquer outra esperança que desapareça com a tua morte não é uma verdadeira esperança. Você pode esperar, por exemplo, um dia casar. Você pode esperar um dia se formar na universidade. Você pode esperar um dia conseguir passar num concurso público. Você pode esperar um dia ter filhos. Você pode ter várias esperanças. Mas todas essas esperanças, elas não são do nível da espiritualidade. Elas não são do nível superior. Elas se desfazem com a morte. Porque nenhuma dessas esperanças você leva para lá depois. Agora existe uma esperança que é eterna. E é essa esperança que a igreja não pode perder. Qual é a esperança? É a esperança de que Cristo virá buscar a sua igreja. Essa esperança não pode desaparecer do coração do cristão. É a esperança de que, se Jesus voltar hoje, nós vamos subir para estar com Ele, porque um dia Ele vai voltar. Mas se Jesus não voltar enquanto estivermos em vida, nós temos esperança que um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. Depois que estiverem vivos serão arrebatados. Então, se você morrer antes de Jesus voltar, fica feliz, porque você vai ressuscitar primeiro, antes dos que estão vivos ainda, tá? Então, os mortos têm essa vantagem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem... Agora tem gente que não liga de ficar para depois. Tudo bem. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados para encontrar o Senhor nos ares. Isso aí é um escapismo? Não. Isso aí é uma doutrina que a gente fica falando para tentar iludir as pessoas. Não, fica com essa esperança de que Jesus vai voltar e esqueça de viver aqui na terra. Não, essa era a esperança da igreja primitiva. Ela é tão forte, essa esperança, que os irmãos achavam que Jesus ia voltar naquela época que eles estavam mesmo. Era muito forte essa esperança, e Paulo tem que tratar disso em Tessalonicenses. E o livro de Apocalipse vai falar sobre o final de todas as coisas. João fala sobre isso. Jesus fala sobre o final das coisas em Mateus. Por quê? Porque era a esperança dos irmãos. Então a igreja tinha essa esperança, viu? Permanece a esperança da volta de Jesus. Isso é uma esperança importante, que a igreja não pode perder. Quando perdemos essa esperança, nós nos tornamos uma igreja meramente terrena, e aí perdemos a função de ser igreja. Porque Paulo disse: se esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos mais miseráveis do que todos os pecadores. Essa vida é uma miséria, se a gente esperar só aqui nessa vida aqui. Eu não estou dizendo que você não possa atuar e não deva atuar no dia a dia, na sociedade. É claro que você deve. É claro que você, com essa esperança viva da volta de Jesus, deve atuar como um bom cidadão no dia a dia. Deve atuar como um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom filho, um bom empregado, um bom empregador. Você deve atuar. Por quê? Não porque você espera viver eternamente aqui nessa terra, porque você vai passar mesmo daqui.
Não porque você acha que você vai construir, ou você vai conseguir consertar essa terra. Você não vai conseguir consertar essa terra mesmo. O mundo jaz no maligno. Mas você vai ser um bom cidadão aqui, porque você tem uma esperança de morar no céu. E aquilo que você faz aqui está relacionado com a sua vida eterna. Então nós temos a esperança de Cristo buscar a igreja. Nós temos a esperança de um dia os nossos pecados deixarem de ser completamente uma realidade da nossa vida. Porque hoje eu ainda peco, e eu acho que você também peca. Mas um dia o pecado nunca mais vai entrar perto de nós, porque nós vamos estar para sempre na glória. Então essa esperança de nos livrarmos finalmente de todo o pecado é maravilhosa. Precisa estar no nosso coração essa esperança. Nós precisamos ter esperança de que Deus um dia vai trazer juízo sobre a terra. É uma esperança. Porque um dia Deus julgará todas as coisas. E se você hoje olha para a sociedade e você vê uma injustiça social terrível, se você vê pessoas fazendo maldades e muitas vezes não sendo punidas nas maldades que fazem, se você vê, por exemplo, na história da humanidade, Adolf Hitler e outros, Stalin e outros homens que foram terrivelmente cruéis com a humanidade e mataram e destruíram vidas, você tem que ter a esperança de que um dia Deus julgará todas as coisas, porque Deus é justo juiz. Então você não tem que fazer justiça com as próprias mãos, você não tem nem que ficar estressado, você não tem nem que tentar ficar revoltado com as coisas, porque Deus é o justo juiz. E se aqui os homens na terra que deveriam fazer um julgamento honesto não fazem, não se preocupe, Deus é justo juiz. Pode ficar tranquilo. Isso não é para trazer no teu coração um sentimento de vingança. Um dia. Não é isso. É só para você descansar na justiça, porque com certeza o amor não folga com a injustiça. Então quando tem injustiça, a gente não fica bem, porque a gente não gosta de ver injustiça. Não só a nossa injustiça, mas a injustiça dos outros, a gente não gosta de ver. Agora, eu sei que a gente não consegue dar jeito nessa terra, porque a gente não consegue fazer justiça nessa terra, porque se nós formos fazer justiça com as próprias mãos, como nós somos imperfeitos, a gente vai errar na justiça. Então não tem solução para essa terra do ponto de vista da justiça, não tem solução. É claro que tem coisas mais justas e menos justas, mas a justiça perfeita não tem, porque o ser humano não é perfeito. E porque o ser humano não é perfeito, as leis que o ser humano cria não são perfeitas. É por isso que existem os advogados, para encontrar os buracos na lei que fazem, não é isso? Para que tem os advogados? Para aproveitar da lei. Por quê? Porque a lei é imperfeita, e não existe um código penal que seja perfeito no mundo inteiro. Por que não existe? Porque o ser humano não é perfeito. Então as nossas leis são imperfeitas, e os juízes que se utilizam da lei ou que aplicam a lei também são imperfeitos, e por isso não há justiça sobre a terra. Mas nós temos que descansar e ter esperança que um dia a justiça será feita, porque Deus, o justo juiz, um dia julgará todas as coisas. Aleluia! E quem está em Cristo está tranquilo quanto à justiça, porque Cristo se fez justiça por nós na cruz do Calvário. Temos que ter esperança. Temos que ter uma esperança viva de que a vontade de Deus vai se realizar em nossa vida. Vamos ter essa esperança, irmãos. Não precisamos ficar desesperados. Não, acho que nunca a vontade. Não, Jesus nos ensinou a orar: faça-se a tua vontade. Então nós temos que ter esperança que a vontade de Deus será feita na nossa vida. De uma forma ou de outra, Deus vai fazer a sua vontade em nós. E nós devemos crer nisso e ter a esperança nisso, que a vontade de Deus realmente vai prevalecer. A vontade de Deus, não importa o que as pessoas façam, a vontade de Deus vai prevalecer, porque Deus é soberano. A vontade de Deus vai prevalecer. Descanse nisso. Nós temos que ter esperança, e temos que ter esperança de que venceremos o nosso pecado, ainda aqui na terra. Você tem um pecado que você não consegue vencer, você deve ter esperança que Deus vai te dar graça para você vencer esse pecado na sua vida.
deve ter esperança, isso deve alimentar o seu, não é se entregar ao pecado, eu não consigo vencer mesmo, então fazer o quê, né? Deixa rolar. Não é assim. Você deve ter esperanças, lutar com esperança, que Deus vai te dar graça e você vai conseguir vencer o pecado na sua vida. Você vai conseguir vencer. A esperança, eu acho que a igreja primitiva tinha uma esperança muito clara, tinha uma esperança muito viva. E em termos gerais, a igreja moderna perdeu a esperança. A esperança das pessoas hoje em dia, no geral, é assim: vou conseguir passar no concurso público. Essa é a minha esperança. Minha esperança de vida é comprar um carro novo. Minha esperança de vida é ter uma casa no condomínio fechado. Minha esperança de vida é ter dinheiro na poupança, viajar para a Suíça, morar na Inglaterra. A esperança das pessoas tornou isso. Mas na realidade essa é a esperança dos que não têm Cristo, que têm essas esperanças e se bastam nessas esperanças. Eu não estou dizendo que você não pode ter esperanças assim, mas na realidade a sua esperança principal é a esperança no Senhor. No Senhor. Confia no Senhor, espera no Senhor. Então permanece a fé, a esperança. Dois elementos precisamos estar bem fincados nas bases da nossa vida cristã. E terceiro, permanece o amor. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo fala: e dos três, o maior é o amor. Por quê? Porque quando chegar o dia da nossa vida eterna, na concretude, quando a gente sair daqui, a gente não precisa mais da fé, porque aquilo que a gente não vê, estará vendo. Então não precisa mais de fé. Nós não precisamos mais de esperança, porque aquilo ao qual nós esperamos, que é a volta de Cristo, já vai ter acontecido. Então, dos três, o maior é o amor, porque o amor é o único que vai permanecer na eternidade. Veja como o apóstolo Paulo está com um olho aqui na eternidade. O maior de todos é o amor, porque ele permanece eternamente. Então precisamos estabelecer o amor. O amor precisa estar muito bem elaborado na nossa vida. Me lembro que quando eu me converti, era amor a Deus a todo momento. Meu esposo era Deus. Acho que eu demorei a casar por causa disso. Quando eu fiquei frio, aí eu casei. Estou brincando. Quando a gente se converte, a gente ama o Senhor acima de tudo. É Deus para lá, Deus para cá. É Jesus para lá, Jesus para cá. A gente se basta em Jesus. A gente se basta no amor a Deus. Não é que seja errado você casar, amar uma outra pessoa. Claro, todos nós, a gente ama as pessoas, a gente casa, a gente tem filhos, está bem. Mas o amor a Deus é algo que nós não podemos nunca esfriar. Na conversão, o amor a Deus é completo, me parece. A gente fica apaixonado pelo Senhor o tempo todo. O problema é que depois outros amores vão tomando o nosso lugar, e as demandas da vida e as correrias, e a gente às vezes vai esfriando para com amor a Deus. É por isso que lá no Apocalipse diz: volta ao primeiro amor. Veja onde caíste. Caiu, estava num ponto bom, caiu, desceu, volta, retorna. Então eu preciso estabelecer muito bem no meu coração o amor a Deus, o quanto você ama o Senhor. Eu sei que você ama sua esposa, seu marido, eu sei que você ama seus filhos, eu sei que você ama sua família, eu sei que você ama seus parentes, eu sei que você ama sua casa, eu sei que você ama teu trabalho, eu sei que você ama o que você faz. Tudo isso é importante, mas eu quero perguntar essa noite de um amor superior: como é o seu amor a Deus? É por isso que Jesus disse que o que resume toda a lei do Antigo Testamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas.
Esse é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento que resumia toda a lei mosaica, toda a lei estabelecida. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Dizem que havia mais ou menos 613 regras e leis para os judeus. Ora, se havia 613 regras e leis, era tudo para resumir em apenas duas coisas. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu toda a lei do Antigo Testamento em duas. Então, o primeiro elemento que nós precisamos é amar a Deus acima de tudo, acima de nós mesmos, acima da nossa vida, acima do nosso conforto, acima da nossa família, acima do nosso futuro, acima do nosso trabalho, acima de tudo que temos. Precisamos amar a Deus. Como é que vai o teu amor a Deus? Você ama o Senhor? Ama de coração? Você ama a Deus mais do que a sua própria vida? Você daria a sua vida por Deus? Deus chama Abraão e diz: vamos fazer um teste aqui, vamos ver quanto é que você me ama. Abraão, eis-me aqui. Sabe aquele quem? O cachorrinho? Não, Abraão. A ovelhinha? Não, Abraão. Aquele dinheiro que eu guardei na poupança ali? Não. Minha sogra? Não. Minha esposa? Não, também não. Sabe aquele filho, aquele único que você tem? Aquele único que você tem, o único. Só ele, você esperou tantos anos por ele, não é isso? Sua vida inteira você esperou por ele, não é? Sim, Senhor, eu esperei. Podia ter filhos, nem minha mulher, uma confusão, me meteu numa rascada lá com Agar, e aí agora aí rumou para minha cabeça, mas aí finalmente veio o Isaac. Então, Abraão, é o seguinte, pega ele, sobe lá no monte lá e pega uma faca bem afiada e mata ele lá, em sacrifício a mim. Quanto é que você ama a Deus? Tem gente que acontece uma tragédia, acontece um problema, acontece a mínima dor, larga de Deus. Ah, o Senhor não me ama, estou fora da igreja, não quero nem saber. Quanto é que você ama a Deus? Nós devemos amar, permanece o amor, e o amor é eterno. O amor não acaba aqui. A fé e a esperança morrem com essa vida, mas o amor ultrapassa a existência, vai para o outro lado. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos amar a vida com Deus. Você ama a sua vida com Deus, o relacionamento, o dia a dia com Deus, você ama? Amar a vida com Deus. Precisamos amar a vida da igreja. Igreja que eu estou falando não é quatro paredes. Igreja é os salvos em Cristo Jesus. Nós amamos a vida da igreja, a vida dos irmãos, a vida com os irmãos. Nós amamos, irmãos, amar ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós conseguimos amar o outro como a gente ama nós mesmos. Porque amar nós mesmos, via de regra, tem gente que não se ama a si mesmo. Mas via de regra, amar a si mesmo, todo mundo se ama. Por quê? Porque você faz tudo por você mesmo. Você come para trazer felicidade para você mesmo. Tudo aquilo que você faz é para o seu benefício. Então, você ama a si mesmo, mesmo que você não declare isso constantemente, eu me amo. Então, agora, amar o próximo como a ti mesmo, aí é complicado. Porque é me colocar no nível do próximo. E me colocar no nível do próximo é muito duro, porque via de regra eu estou acima do próximo, na minha visão. Primeiro a mim, depois se sobrar é para ele. E agora quando está em jogo você e o próximo, se um tiver que ser sem nada, você prefere ceder a sua vez para o outro? Que amar o próximo como a ti mesmo. Precisamos amar os irmãos, amar as pessoas, estender a mão, dar a vida pelas pessoas.
Não é fácil. Só a obra do Espírito Santo para fazer isso com a gente. Essas mensagens aqui, eu sei que depois a gente sai daqui e fala, meu Deus, eu não sou crente, não é assim? Porque na realidade, essas mensagens, elas têm um nível que vai chamar a gente para o nível da palavra. E o nível da palavra está sempre acima da gente. E a gente está caminhando para chegar lá, mas a gente está indo. Então, será que a gente consegue amar o próximo como a nós mesmos? Esse é o nosso objetivo de vida. Amar a palavra de Deus. O crente é assim, quando se converte, ao primeiro ano lê a Bíblia 2, 3 vezes. No segundo ano, lê o livro de Salmos. Terceiro ano, lê o Salmo 23. Todo dia eu leio o Salmo 23. Já decorei. Quarto ano, procuro os menores versículos. Jesus chorou. E o segundo. O segundo é o menor versículo que tem, né? Primeiro mandamento. E o segundo é um versículo. Então, o segundo, menor versículo. Será que amamos a palavra de Deus? A palavra de Deus como um todo. Lemos. Quantos aqui leem? Não precisa levantar a mão, só no coração. Quantos aqui leem as Escrituras e meditam nelas? Eu não estou falando isso como uma regra religiosa, não é isso. Mas é óbvio que se você ama uma coisa, você se dedica àquilo. Quando nós amamos a revelação de Deus para nós, nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia. Pais, os filhos têm que ver os pais amando a palavra de Deus, lendo, estudando, senão teu filho vai crescer e não vai se interessar pela palavra. E claro que a culpa não é sua toda, mas nós temos pais, temos uma parcela disso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a palavra de Deus, a respeitar a palavra de Deus. Filho que cresce numa casa onde o pai pega a Bíblia só quando vem no culto de domingo à noite, talvez esse filho nunca vai dar valor à palavra, porque não aprendeu que se deve dar valor à palavra de Deus. Precisamos aprender a dar valor à palavra. Eu me lembro que na conversão, quando meu pai se converteu, eu ficava lendo a Bíblia, minha mãe, o dia inteiro lendo a Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa, ficaram fanáticos por Bíblia agora. Valor à palavra de Deus. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Não tem como crescer espiritualmente, não tem como amadurecer espiritualmente, se eu não estabelecer essas bases. Se eu não tiver a fé em Deus, se eu não tiver a fé no cuidado de Deus, se eu não tiver a fé na obra de Cristo, na ação do Espírito Santo, se eu não tiver a fé no Senhor, não tem como estabelecer um crescimento espiritual. Também não tem como crescer espiritualmente se eu não tiver esperança na volta de Jesus para buscar a igreja, se essa esperança não estiver muito bem resolvida dentro de mim. A minha esperança maior não é ficar rico, é encontrar o Senhor Jesus nos ares. Essa é a minha esperança. Não tem como crescer espiritualmente sem amor. Se eu não amar o Senhor de todo o coração, se eu não amar a obra de Deus, se eu não amar os irmãos, se eu não amar a palavra de Deus, não tem como começar a crescer espiritualmente. Então, quando eu estabeleço esses 3 elementos principais da vida cristã, aí, quando eles estão bem estabelecidos, eu tenho as pilastras para começar a construir a minha estrutura de vida cristã amadurecida. Por isso, acho que precisa todos nós fazer uma revisão. Como está a nossa fé, como está a nossa esperança e como está o nosso amor. E a partir daí, nós começamos a amadurecer e crescer espiritualmente, com qualidade. Amém, irmãos? 9 horas, deu o meu horário. Vamos ficar em pé para orar. Aleluia. Feche os teus olhos. Oremos ao Senhor. Permanece a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor.
Deus amado, não nos deixa fraquejar, desviar, esfriar na fé. Fortalece a nossa vida, que a fé no Senhor esteja em primeiro lugar no nosso coração. Queremos confiar no Teu poder, ter fé no Teu poder, ter fé na ação do Teu Espírito Santo em nós. Nós cremos, Tu estás aqui. O Senhor fala conosco, o Senhor age em nós, o Teu poder cuida de nós. O Senhor providencia o que precisamos para viver. A nossa vida está em Tuas mãos, em Tuas mãos, em Tuas mãos. Não nos deixe esquecer disso todos os dias, que possamos descansar tranquilamente, confiando no Senhor. Não importa o que aconteça, confiamos no Senhor. Aleluia. Bendito é o Teu nome para toda a eternidade. Confiamos no Senhor. Tu és Deus e não há outros, não há outro. Tu és Deus. Confiamos no Senhor. O Senhor fala conosco, o Senhor está aqui, o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor nos ajuda. Ajuda-nos a manter a esperança viva, de que o Senhor vem buscar a Tua igreja, o Senhor Jesus vem buscar a Tua igreja. Acende a chama no coração dos irmãos, o desejo pelo encontro com o Senhor Jesus. Não nos deixa perder o desejo de estar com Cristo Jesus. Oh Deus amado, Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos. Ajuda-nos a manter o amor não pode se esfriar. Não nos deixa cair, não nos deixa esquecer do amor. Queremos amar o Senhor acima de tudo. Tu és o nosso maior amor, Tu és o nosso grande amor, Tu és o nosso único amor, excelso, eterno. Ajuda-nos a amar nossos irmãos, ajuda-nos a amar a Tua palavra, ajuda-nos a amar, Senhor, a vida da igreja, ajuda-nos a amar a vida com o Senhor, ajuda-nos a viver em amor. Ó Deus, precisamos desses fundamentos muito bem estabelecidos, possamos revisá-los e revisioná-los todos os dias da nossa vida, para que possamos construir a nossa estrutura de fé, de vida espiritual, amadurecida, em crescimento contínuo, para a glória do Senhor. Abençoa cada coração, fortalece as vidas, transforma. Nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar.